que nunca na história do Brasil, que eu lembre, no jornalismo de entretenimento, existiu alguém com o poder do Léo Dias. Que a Globo sabia dos achaques, da chantagem, do Vorcaro em cima da Malu Gaspar. É o que é o poder. Como assim sabia? Peraí, agora tem que te perguntar. Como assim sabia? E não, porque isso é uma notícia extrema. Por que eles não divulgaram nada, não disseram nada? Feltrin, você acompanha os bastidores do jornalismo de perto. O que você sabe sobre esse caso do Vorcaro tentando calar a Malu Gaspar e o Lauro Jardim? Gostaríamos de saber se você tem alguma informação, algum detalhe dessa história que não veio à tona. Olha, não é que não veio à tona, mas que ninguém está fazendo um ênfase. É o fato... Bom, primeiro, a última vez que eu participei do Bradock foi para falar justamente de Malu Gaspar, que até o pessoal do Bradock, vocês estavam meio desconfiados, porque de repente uma jornalista da Globo começa a fazer matérias que vão contra o governo, que vão contra o STF, né? O que ela fez, e eu falei sobre isso. Eu trabalhei com a Malu, né? Tive a honra de trabalhar com a Malu na Folha durante alguns anos no Caderno Cotidiano, e eu defendi naquela época que eu conhecia o trabalho da Malu, que ela sempre foi uma pessoa... O texto dela é muito bom, ela escreve muito bem, e ela era usada pelos editores da Folha para fazer matérias especiais. E uma coisa que ninguém está comentando isso é que a gente só soube da história da Malu por terceiros, porque vazou a história. Porque isso já aconteceu há meses, há mais de quase um ano, e ela nunca veio a público falar, nem o Lauro Jardim. A gente não sabia que essas pessoas estavam tentando ser achacadas por essa laia. E eu acho que o mais importante em tudo isso é saber o papel de outros jornalistas nesse caso, porque quem estava fazendo a negociação com o Vorcaro e tentando achacar, tentando comprar jornalistas, era o então CEO do Grupo Léo Dias. Então seria bom convidar o Léo Dias aqui para o Bradock para perguntar para ele. Ele não estava sabendo que o Vorcaro e o assessor dele, o Thiago Miranda, que era CEO dele, estavam negociando horário na TV Léo Dias, 1 hora por dia, salário de 120 pau, 1,5 milhão de luvas, né, para Malu Gaspar. Eu duvido que o dono do grupo não soubesse disso. Afinal, ele vai falar o quê? Eu não sabia de nada. E esse Thiago Miranda, a gente tem que fazer a ligação dele com o jornalismo de entretenimento do senhor Léo Dias. E eu acho que o mais importante é ver que a Malu poderia ter feito matéria disso, que o Lauro poderia ter feito matéria disso, e nenhum deles fez. Nenhum deles quis se arrogar, falar, eu sou incorruptível. E que, de fato, a Malu, eu tenho certeza que é, o Lauro também. A gente pode discordar deles, mas não que não sejam éticos, sabe? Eles erram como todo mundo, como eu. Mas tem muito jornalista ético ainda no Brasil, viu, Eric? Não é todo mundo que se... Pois é, a gente vê nessa conversa privada, né? Até o Thiago Miranda fala, não, ela vive uma vida de merda, jornalista esquerdista. O problema é que ela não liga para dinheiro. Não liga para dinheiro, não tinha nem multa no CNH. Se ele pegasse a minha vida, eu não dirijo mais desde 2017, mas eu era não ia ter muita multa porque estava no nome da empresa, mas tudo bem. Agora, é um negócio absurdo você ver um cara tentando comprar todo mundo, e você vê um grupo de comunicação envolvido nisso, uma TV, o maior canal de entretenimento do país. Eu já falei essa semana aqui no canal, durante minha live diária, que nunca na história do Brasil, que eu lembre, no jornalismo de entretenimento, existiu alguém com o poder do Léo Dias. Jamais. Nem no auge de Sônia Abrão, Leão Lobo, Nelson Rubens, nunca, nem da revista Amiga, nunca houve alguém com o poder dele. Ele tem a obrigação de se manifestar sobre isso. Ele mandou embora o Thiago Miranda, onde surgiu essa história, e vem com essa história assim, não, ele não tem mais nenhum relacionamento com ele. Espera um pouquinho, nessa época aí tinha, porque o cara está negociando 1 hora por dia para Malu Gaspar falar de economia e política. Convidem o Léo Dias, por favor, convidem Bradock. Ele me convida também, eu venho discutir com ele. Convidaremos, e vamos ter você na bancada. Deixa eu passar a palavra para então Darcio Bracarense aqui, dirigir uma pergunta ao nosso nobre convidado. Obrigado pelo nobre.
Seu pai na fala verdade, de garbo. De garbo e elegância. Vai. Desculpa, Darcio. não, de maneira alguma. Aqui é um bate-papo e a gente reconhece o seu perfil absolutamente irônico e com uma ironia fina muitas vezes, que confunde inclusive a turma da esquerda, né? A turma da esquerda fica perdida. Outro dia Tá bem eu perdido. discuti, todo mundo fica perdido com você, meu amigo Feltrin. A gente fica, eu dou boas risadas. A história da Maris Alves, então, agente do Zé Dirceu, isso furou a bolha, a rede social, todo mundo ficou empolvorosa. Depois, Ficou se você legal. quiser, você comenta sobre isso. Tá. Eu acho bem, bem bacana. Agora, eu só tenho um ponto a observar. Eu não sei exatamente se a questão da Malu Gaspar é uma questão ética, de moral ilibada, de alguém acima de qualquer possibilidade de vender a sua, digamos assim, a sua opinião. Porque eu imagino o seguinte, a opinião muitas vezes a gente só tem uma, e a gente só pode vender uma vez. Uma vez vendida, se outra pessoa vem e te oferece um recurso, ainda que seja maior, você pode preferir a estabilidade de uma dona Globo, que aqui entre nós oferece uma baita estabilidade para aqueles que fazem o jogo dela. Então, eu prefiro deixar essa parte para Deus julgar, né, porque ele julgará a todos, e eu tenho certeza que ele fará o melhor julgamento que eu. Mas eu tenho uma dúvida, Feltrin, acerca disso. Ou seja, ali você tinha uma organização criminosa, salvo engano, eles queriam quebrar os dentes do Lauro Jardim. Então, a pergunta é, se eles não conseguiram comprar a Malu, por que essa organização criminosa que tinha esse poder, inclusive acesso a sistemas da Polícia Federal, por aí vai, eventualmente não partiu para uma outra pegada, igual essa do Lauro Jardim? Eu queria também saber se você chegou a avaliar outras ameaças e outras coisas dessa organização, qual é o nível de periculosidade dessa organização que a gente está tratando, porque é uma coisa de filme, eu só vi isso em filme. Bandidagem, né? Um negócio assustador, uma máfia, verdadeira máfia. Eu acho que ninguém ia se arriscar a fazer nada contra a Malu e o Lauro, porque, segundo eu apurei aí com gente ali do Globo, a Globo sabia de absolutamente tudo. A Globo tinha toda a informação, a Malu passava tudo o que estava acontecendo, ela não saiu da reunião lá com o cara e guardou para ela contou, então o chefe dela sabia, os chefes, os diretores, a Globo, todo mundo sabia, assim como o Lauro, eu conheço o trabalho do Lauro, eu considero ele um dos grandes jornalistas da história do Brasil, a Malu também, não é nenhum exagero, são pessoas que eu tenho um simples respeito, eu concordo, eu aceito quem não goste deles, enfim. Agora, o respaldo que a Globo dá para um jornalista não é tão absurdo como você pensa. A Globo paga bem, mas eu posso falar para você o seguinte, o YouTube paga muito melhor. Se a Malu montar um canal no YouTube, ela vai ter uma independência e ela ganharia muito mais do que ela vem da Globo. Mas talvez ela tenha o mesmo espírito que eu tive por ficar 20 anos no UOL, 23 anos na Folha. O espírito de pobre. Né? Eu nasci para ganhar o salário naquela... Demorou 10 anos para eu ter vontade ou ter coragem, na verdade, de montar um canal. Então eu não acho que a Malu tenha... A questão eu acho que é moral ilibada mesmo. Por mais que a gente fique... Eu mesmo estou chocado com o que virou o jornalismo, com o que viraram colegas de jornalismo que eu tenho, que hoje fazem uma campanha sistemática, um negócio absolutamente assustador. Na Malu, eu já falei há meses que, na minha visão, sai o gol aí. Na minha visão, ela é uma pessoa de caráter ilibado, uma mulher muito simples e uma mulher que passou perto da morte. Uma coisa que eu já falei outra vez, eu repito, muita gente não sabe. A Malu sofreu um acidente gravíssimo, né? Ela esteve muito perto de partir. A gente lá na redação, a gente ficou desesperado. Foram meses, não sei, anos e anos, não sei nem se ela se recuperou totalmente. Então, eu acho que quando a pessoa passa por uma experiência que ela passou, num acidente, que ela não teve culpa nenhuma, eu acho que a pessoa, se ela já era uma pessoa no meu tempo, com essa consciência profissional, eu acho que isso ajudou mais ainda ela saber o valor da vida e saber o valor que a vida e a alma dela tem.
É isso aí. Adrilles Jorge, a sua pergunta. Eu quero fazer duas perguntinhas. Eu ia fazer uma Pronto. pergunta sobre a questão da compra de vendas, de opiniões de jornalistas, mas uma coisa que você me disse antes me intrigou aqui, Feltrin. Você disse que a Globo sabia dos achaques, da chantagem do Vorcaro em cima da Malu Gaspar. É o que eu apurei. Como assim sabia? Peraí, agora tem que te perguntar. Como assim sabia e não? Porque isso é uma notícia extrema. Por que eles não divulgaram nada, não disseram nada? Se há um constrangimento, uma perseguição, uma tentativa de cooptação, de corrupção de uma jornalista dentro da Globo, e a redação da Globo sabe, a direção da Globo sabe e não fez nada, o que explica isso, Feltrin? Eu não sei, isso é uma decisão editorial. Eu, como editor, eu fui editor da Folha durante 10 anos, Folha.com, que chamava Folha Online. Eu não sei se eu daria também. Eu não sei se eu esperaria ver até onde essas pessoas vão. Porque o que dá a entender na conversa é que ela e o Lauro falaram, ok, aceito. E não aceitaram porra nenhuma e foram lá e deram matéria mais descendo o cacete. Eu acho que a Globo Sim. provavelmente fez uma... Eu não sei se eu publicaria, assim, como editor. Isso meio que estraga, né? A sacaneia. Deixa o cara ver até onde ele vai com essa história, até onde ele vai tentar. Muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, teve uma pessoa que tentou me subornar também para que eu desse um assessor, né, notas dos políticos que ele fazia assessoria, e ele me pagaria. Eu fiz uma conta aqui, eu estou falando de 1995, o cara pagaria na época R$300 por nota. Gente, isso seria R$1.800 por nota. Ricardo, note bem, eu sou jornalista também de formação. Eu daria, Tá, porque isso é uma notícia gravíssima. eu Você não tem um daria. banqueiro corrupto tentando cooptar, constranger e pior, Não dá para você perseguindo falar uma isso. jornalista, Não colocando dá. a vida dela em risco. Ou seja, Não a dá gente para sabe o que o fazer. Ricardo fazia. É uma coisa Não dá. assim, é muito estranho que a Globo não tenha divulgado isso. É muito estranho, Feltrin. Eu não acho, né? Primeiro que a gente não sabia de nada disso. Mas eles sabiam, você falou que eles sabiam. Segundo, porque você não pode acusar eles de achar que ela recebeu um convite profissional. Eu posso receber um convite, alguém me chama Não, assim, eles vem sabiam trabalhar. da conversa? A conversas eles sabiam? Falaram, vamos vasculhar a vida dessa Ninguém mulher para ver se tem sabia da alguma coisa. conversa, mas ninguém sabia. Tudo que a gente está falando aqui agora, depois da gente saber a conversa. Se você me chega assim, ô Feltrinho, eu estou na Câmara, eu quero, ou o Darcy, fala, quero você de assessor, quero trabalhar. Vocês vêm e fazem o convite para mim. Eu não posso julgar isso que vocês estão tentando me comprar. Ninguém pode. E eu acho assim, o Léo Dias, é por isso que eu falo, a pessoa mais importante nessa história não é Malu Gaspar, não é Lauro Jardim. Talvez não seja nem Vorcaro, é Léo Dias. Ele que tem que explicar por que tinha uma pessoa negociando horário diário, salário milionário para jornalistas, para tentar. Porque eles não chegaram e falaram assim: não, vem para o Léo Dias, porque daí você não fala mais mal do Vorcaro. Não falaram isso, eu duvido. Falaram, vem para o Léo Dias. Por quê? Porque sabem que a Malu Gaspar ia fazer um programa de 1 hora sobre economia, que nem é a especialidade dela, e política. Sim. Então, obviamente, eles estão usando subterfúgio, né? Não tinha como fazer a Globo fazer um BO, falar assim, olha, isso aqui é um... Agora a gente sabe que era um achaque, mas porque a gente tem a conversa. Ricardo, então deixa eu entabular minha segunda pergunta, eu encerro aqui. Você está falando do Léo Dias, mas a gente sabe que o Vorcaro tentava cooptar, comprar, subornar influenciadores, inclusive vários influenciadores, até de direita também, para fazer algum tipo de opinião favorável ao Banco Master, contra a liquidação do Banco Master, e essa história toda submergiu, foi pelos ares. Por que essa história foi pelos ares e o que você sabe dessa história? Todos eles, eventualmente, uns falaram que foram enganados, outros falaram que não sabiam. Existe e todo mundo sabe quais são os nomes das pessoas que eventualmente fizeram. Assim como a Malu Gaspar recusou, outros vários eventualmente aceitaram e fizeram uma opinião direcionada pelo próprio Vorcaro e pelo próprio Banco Master. Como é que está essa história? Como é que é esse mercado de venda e compra de opiniões promovida pelo banqueiro corrupto Vorcaro? O que você sabe sobre esses meandros? Bom, eu, graças a Deus, nunca tive contato com essas pessoas. O que eu sei é que sempre existiu esse tipo de coisa, não nesse grau. O grande problema desse caso todo ter acabado, porque qual que foi a crítica, qual é o suposto crime que acusaram
o Luiz Bate, por exemplo, que fez uma matéria contra o BC. Vários influencers foram acusados de fazer, tá fazendo matéria contra o BC, dizendo que o BC deixou. Qual que é o problema? O próprio BC começou a investigar o BC. Então, como que você vai chegar e falar que esse ou aquele influenciador fez uma crítica? Tudo bem, teve um que falou assim, eu recebi. A gente viu essa semana aqui, Luana Piovani fazendo campanha para sindicato, sem entender absolutamente nada de macroeconomia, de sistema monetário, né, de capitalismo, de não capitalismo. Então, existe isso aí. O que eles deveriam talvez deixado claro é assim, isso é uma publi. Mas não fazer igual a Luana Piovani, que colocou 500 coisas, Lula oficial, sindicato, e lá embaixo, pequenininho, assim, publi, que ela fez. Deixar claro isso. Agora, toda essa acusação contra os influencers se enfraquece no momento que o próprio Banco Central abre uma sindicância interna para investigar se ele falhou mesmo naquele caso. Então, se o próprio Banco Central está em dúvida se ele falhou no caso Master, não dá para culpar os influencers, independentemente de terem recebido ou não. Eu nunca vou aceitar isso, eu nunca vou dar uma opinião baseada em dinheiro. Eu tenho certeza que a Malu Gaspar também não. Tem outros jornalistas, não são muitos, mas tem muitos jornalistas que não vendem a alma. Eu sempre falo assim, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu anunciava bet, né? Já fui convidado um monte de vezes para fazer, e eu não vou fazer isso, eu prefiro dormir. Mas, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de um Léo Dias que negocia um horário para Malu Gaspar, que ela não aceitou, de um influenciador, ainda mais um influenciador de direita, por exemplo, que vende a opinião para um Vorcaro que eventualmente estava atacando na semana passada? A diferença é que ninguém falou para Malu Gaspar o que ela deveria fazer. O que foi oferecido para Malu Gaspar. Do Léo Dias que eu estou falando. Estou falando do Léo Dias. O Léo Dias, é difícil. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que ouvir o Léo Dias. Ele que tem que explicar essas coisas. Essa história de falar assim, o Thiago Miranda trabalhar comigo, fazer as coisas nas minhas costas. Eu não estou perseguindo o Léo Dias, eu estou apenas falando como jornalista. Ele é o cara mais poderoso da história do entretenimento no Brasil, em termos de jornalismo. Nunca existiu uma pessoa com tantos seguidores que desse tanta... E o pior, as pessoas falam mal do Léo Dias, xingam o Léo Dias, dizem que ele não tem... E não para de seguir o cara, não para de repercutir o que ele faz, mesmo sem checagem. A história, por exemplo, de Ana Hickman, para mim, é um exemplo. O Léo Dias fez só matéria a favor da Ana Hickman, durante todo o caso. Inclusive, quando saía laudo dizendo que ela tinha mentido, quando saiu o laudo oficial, pericial, dizendo que ela falsificou a assinatura, ele só dava a matéria a favor dela. Então, eu acho que quem tem que se explicar disso é ele, sobre esse tipo de coisa. Agora, eu nunca vi um ataque financeiro desse tipo na minha vida. É a primeira vez que a gente está vendo algo como essa conversa do Vorcaro com o seu, sei lá, que é o comandante, o lugar-tenente dele. Mas eu não respondi, não sei se eu respondi. Feltrin, não, eu tenho uma observação a fazer, na verdade, não chega nem a ser uma pergunta. É o seguinte, primeiro para que o nosso público aqui não se perca na questão. O que a Malu Gaspar e o Lauro Jardim sabiam era de uma oferta de trabalho e não de todo o ecossistema de perseguição e até de ameaças que eles eventualmente estariam sofrendo. Então, essa ameaça não existia e talvez por isso eles não fizeram aquela denúncia naquele momento. Mas eu concordo com a Adriles. Isso já é uma notícia. O fato de estarem sendo convidados por um banqueiro que se encontra no momento de liquidação do seu banco. Ou seja, não era o banco, Dácio, não era o banco, porque quem está negociando as coisas é o Thiago Miranda. Ninguém sabia da ligação do Banco Master com o Léo Dias. Então, desculpa. Eu vou chegar no Banco Master. Por que eu vou chegar nessa questão do Léo Dias? Por que eu estou falando isso? Porque quando uma outra empresa também contratou influenciadores, não era o Banco Master. Vamos deixar isso claro aqui. Não era o Banco Master, era uma agência e inclusive o influenciador, no primeiro contato, ele nem sabia para quem que ele faria o trabalho. Depois era direcionado, isso aí. Que caso? Eu não entendi. Quando que foi esse daí? Eu vou chegar lá. Os influenciadores. Por isso que eu estou deixando claro aqui. Os influenciadores que foram contactados para poder criticar o Banco Central não sabiam que o contratante era o Banco Master também. É isso que eu estou querendo deixar claro. Ou seja,
naquele momento, porque existe um corte temporal aqui, que quando A princípio, Dácio, depois foram a própria Júlia falou que depois foi reconhecido que era o próprio Vorcaro. Depois. Mas aqui eu tenho que dar o benefício da dúvida. Aqui eu tenho que dar o benefício da dúvida para todos, inclusive para Malu Gaspar. Do mesmo jeito que eu dou o benefício da dúvida para a Júlia e para todos os influenciadores, eu dou para Malu Gaspar também. Ou seja, ela não sabia. Ela não sabia que se tratava de Banco Master. Ela não sabia que se tratava, portanto, de uma operação que tinha um ecossistema corrupto por trás. Ponto.